Bom dia para vocês, futuro da nação. Meu nome é Santana, professor de Química, e hoje eu vou falar para vocês sobre os óxidos, mais precisamente a classificação dos óxidos em óxidos iônicos e óxidos moleculares. Primeiramente, se a gente for falar de óxido, o que são os óxidos? Óxidos são compostos binários nos quais o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Resumindo, óxido é oxigênio ligado a qualquer coisa, qualquer outro elemento que não seja o flúor. Uns exemplos aqui: água, dióxido de carbono e o óxido de ferro 3. Se você olhar em todos os casos, eu tenho dois elementos, um é o oxigênio e o outro é um carinha menos eletronegativo que ele. Com base nisso, vamos agora definir o que são os óxidos iônicos. Para facilitar a sua vida, lembra daquela regrinha que a gente falou de ligação iônica. Você sabe que geralmente a gente define ligação iônica como sendo a ligação entre um metal e um ametal. Sabendo que o oxigênio é um ametal, eu posso falar que um óxido iônico, então, é aquele no qual eu tenho um metal ligado ao oxigênio, como nós podemos ver nos exemplos aqui abaixo. Essa classificação é importante porque, dependendo da classificação do óxido, a gente utiliza uma regra específica para dar nome para ele. Quando o óxido é iônico, a regra é a seguinte: você vai citar óxido de e o nome do elemento. Cuidado, a gente não costuma citar a quantidade de oxigênio e do metal. Por exemplo, como nós podemos ver aqui. No primeiro caso, eu tenho o lítio ligado ao oxigênio. Esse seria, então, o óxido de lítio. Segundo caso, óxido de sódio. Mg, magnésio, ficando, então, óxido de magnésio. E se eu continuasse com essa regrinha, eu teria óxido de ferro e também óxido de ferro. Aqui a gente precisa fazer um pequeno acréscimo à nossa regrinha. Se você reparar, nos três primeiros exemplos, nos quais o metal tinha NOx fixo, o nome dava perfeitamente. Agora no ferro, que o NOx varia, a gente tem que acrescentar alguma coisa para poder diferenciar os dois carinhas, pois eu não posso dar o mesmo nome para duas substâncias diferentes. Esse alguma coisa que nós vamos acrescentar é justamente o NOx do ferro. Então você que está assistindo esse vídeo em casa, no ônibus, no balado, qualquer lugar da vida aí por aí, pausa o vídeo, calcula o NOx do ferro, o tio te espera, depois a gente resolve isso aí. Vamos lá, tem que ter calma nessa vida. Se você calculou, você deve ter achado que no penúltimo exemplo, o ferro tem NOx 2. Então eu vou definir que aquele carinha vai ser o óxido de ferro 2. Ah, mas por que, Santana, que eu não posso colocar o número 2? A gente costuma indicar o NOx em algarismo romano. O de baixo você calculou também, achou o NOx para o ferro como 3. Então aquele seria o óxido de ferro 3. Antigamente, senhores, a gente costumava usar a terminação oso e ico, sendo que a oso seria para o composto que contém o elemento no seu menor NOx e o ico para o carinha que está com o maior NOx. Como o ferro a gente viu só pode ter NOx 2 e 3, quando ele está com NOx 2, ele ganha a terminação oso, ficando então óxido ferroso. O de baixo, o ferro está com NOx 3, seu maior NOx aí no caso. Então ele ganharia a terminação ico, ficando óxido férrico. Óxido iônico, bem tranquilo. Nós temos também os óxidos moleculares. Se no iônico eu vou ter um oxigênio ligado a um metal, no molecular o oxigênio vai estar ligado a um ametal. Olha o exemplo aí, para vocês olharem. Os óxidos moleculares, a nomenclatura deles é um pouco, para não falar bastante diferente do óxido iônico, pois agora a quantidade dos participantes importa. Então a gente vai ter que citar óxido, mas antes eu tenho que citar quantos oxigênios o carinha tem, e depois de quantos do outro elemento eu tenho e o nome do outro elemento. Por exemplo, aqui o primeiro caso, eu tenho um oxigênio, então ele utiliza mono, ficando monóxido de nitrogênio. Quando o outro elemento tem apenas um dele, não é comum a gente citar mono,
ficando assim só monóxido de nitrogênio. O de baixo, 1 oxigênio e 2 nitrogênio, ficaria monóxido de dinitrogênio. Carinha de baixo, que eu tenho 5 átomos de oxigênio, pentóxido de dinitrogênio. O outro, monóxido de carbono e, por último, dióxido de carbono. É isso aí, pessoal. O que eu queria passar para vocês hoje são essas regrinhas básicas de nomenclatura de alguns óxidos. Muito obrigado pela atenção e até breve.